gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Luiz, sou professor de História de vocês aqui no 110. Vou dar umas aulinhas de História para vocês do nosso projeto de 110 em casa. É isso, não? 110 em casa. E a gente, na verdade, vai dar continuidade ao conteúdo que nós estávamos vendo em sala de aula. E o nosso próximo conteúdo é justamente a Grécia. A gente vai trabalhar um pouco aí sobre a civilização grega, beleza? Então eu pretendo falar um pouquinho aí para vocês algumas características mais importantes da história desse povo, tá? E a gente precisa primeiro, antes da gente falar de história, é bom a gente falar um pouco de geografia, porque é muito importante a gente conhecer algumas características geográficas para a gente começar a falar de fato da história desse povo, dessa civilização, beleza? Primeira coisa, para quem ainda não sabe onde fica a Grécia, é essa região aqui em vermelho, né? A atual Grécia, tá bem? Que fica nessa região do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é uma região muito importante porque ela é um ponto de encontro de três grandes continentes. Aqui ao norte a gente tem a Europa, que é onde está a Grécia. Ao sul a gente tem a África. E para cá a gente tem a Ásia, o Oriente Médio, beleza? Então, é justamente por isso que a civilização grega vai ser tão importante, porque ela está no encontro desses três grandes continentes, ok? Não sei se vocês se lembram das nossas aulas sobre civilizações do Crescente Fértil, que nós falamos que essas civilizações elas surgiram mais ou menos aqui, tá? Nessa região onde é o Egito, o Irã, o Iraque, Síria, todas aquelas civilizações que nós falamos, persas, hebreus, egípcios, sumérios e por aí vai, todas essas civilizações viviam aqui, ok? Vejam que os gregos eles estão um pouco mais a oeste. E eles já não estão mais no Oriente Médio, nem na África. Agora a gente está falando de uma civilização europeia. Beleza? A grande questão que vocês muitas vezes fazem para nós é aquela: professor, por que eu tenho que estudar isso? E a questão então que eu vou responder para vocês agora é essa: por que a gente estuda a Grécia? Olha, na verdade, a Grécia ela é muitas vezes chamada de o berço da civilização ocidental. O que isso quer dizer? Quer dizer, cara, que é ali onde nasceu as bases da nossa sociedade. Muitas das coisas que nós temos até os dias de hoje surgiram na Grécia Antiga, ok? Então é muito importante que a gente conheça esse passado para nós entendermos o nosso presente. Lembra, a gente já falou sobre essa definição do que é história, né? A gente estuda o passado, na verdade, para entender o presente. Então a gente estuda o passado da civilização grega para a gente poder entender a nossa sociedade atual, ok? Só trouxe aqui para vocês alguns exemplos do que surgiu na Grécia Antiga. Para começo de conversa, a democracia. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é essa democracia e como ela surgiu. As leis, né, a ideia de direito, leis que nós temos até hoje, muitas delas começam a ter a sua base na Grécia Antiga. A filosofia, que eu acredito que a professora Valéria, professora de filosofia, já deve ter falado muito com vocês, a filosofia grega é o berço da nossa filosofia, é lá onde tudo nasceu. As ciências como um todo, né, não só a matemática, a física, mas a própria história, a própria geografia são áreas de conhecimento que nasceram na Grécia Antiga. A gente costuma dizer que o pai da história, o primeiro grande historiador, vai ser um grego chamado Heródoto, ok? Então, as ciências como um todo também nascem na Grécia Antiga. E, por fim, outro assunto que talvez vocês já devem ter ouvido falar com a professora Mia, que são as artes, né? Muito do que a gente entende hoje pelo teatro, pelas esculturas, a pintura, a nossa noção de estética, ela surge, ela tem base na Grécia Antiga, tá? Bom,
Para a gente falar de algumas características gerais da Grécia Antiga, como eu disse, a gente precisa primeiro, antes, falar um pouco da geografia, ok? Eu dei um zoom ali naquele mapa anterior para a gente ver o que é, na verdade, a Grécia, tá? E a Grécia, vejam que ela é um território bastante recortado, presente, a gente tem aqui muitas ilhas pequenas, né? O território ele é bastante recortado, ok? Além disso, se a gente pudesse pegar uma paisagem do território grego, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Isso quer dizer o quê? Que é um território, então, bastante montanhoso. O relevo da Grécia, dessa região onde está a Grécia, que é uma região que a gente chama de Península Balcânica, é uma região extremamente montanhosa. Então vejam, pessoal, que essa Península Balcânica ela tem aí um predomínio de ilhas, como a gente viu no mapa, e também de montanhas, como a gente viu naquela outra imagem, ok? Isso diz muito sobre a civilização grega. Isso é muito importante para a gente entender a civilização grega, porque é aí que esses caras vão viver. E como é que eles vão se adaptar a essa vida? Como é que eles vão conseguir sobreviver numa região tão insular e tão montanhosa? Isso vai causar uma característica muito importante que eu preciso que vocês guardem essa informação, não esqueçam, que é a questão do isolamento das cidades. A civilização grega ela vai ser composta por várias cidades, só que essas cidades elas serão isoladas umas das outras. Não há muita comunicação, não há muita integração entre elas. Por que isso não acontece? Justamente porque é uma região montanhosa, uma região com muitas ilhas. Isso dificulta a integração entre essas cidades, ok? Então por isso que elas vão acabar sendo isoladas. Qual vai ser a consequência disso? É a formação da polis. Pelo amor de Deus, guardem esse nome, polis. Isso é talvez o mais importante que você precisa saber com relação à Grécia Antiga, ok? A polis, ou você pode chamar também de cidade-estado, ok? É justamente essa cidade grega. E qual é a principal característica de uma polis? É o fato dela ser uma cidade independente, uma cidade autônoma, ok? Então, definição, ok? Cidades autônomas e independentes umas das outras. O que isso significa na prática? Significa que cada cidade grega vai ter o seu próprio governo, cada cidade grega vai ter a sua própria organização social. Então, você pode me perguntar, o que essas cidades elas têm em comum? Por que a gente chama todas essas cidades de gregas, sendo que elas são independentes umas das outras? Cara, a única coisa que elas têm em comum é basicamente a língua, ou seja, elas falam grego, todas elas, e a cultura. Por exemplo, todas elas possuem os mesmos deuses, né? Cultuam a mesma religião. Então é basicamente uma unidade cultural. É por isso que a gente vai dizer que todas essas cidades elas são gregas, ok? Mas tenham em mente que são independentes umas das outras, são cidades autônomas. Então a gente vai chamar isso de polis, ok? Quais são as cidades-estado, quais são as polis mais importantes da Grécia Antiga? Tenho certeza que vocês já ouviram falar. As mais importantes são Atenas e Esparta, ok? Quer dizer que só haviam essas duas? De forma alguma, ok? A gente tem aí dezenas, talvez centenas de cidades-estado espalhadas por toda a Grécia. Agora, de fato, as que mais vão se destacar, as mais poderosas, as que vão entrar nos livros de história, são justamente Atenas e Esparta. Tudo bem? A gente vai ver mais lá para frente um pouquinho sobre cada uma dessas duas cidades, vamos ver mais detalhes. A gente vai ver que as duas são cidades completamente diferentes uma da outra, características completamente diferentes, e inclusive a gente vai ver que elas não são muito amiguinhas uma da outra não, ok? Em alguns momentos da história elas inclusive vão entrar em guerra, o que mostra para nós a característica da polis. Eu vou voltar mais uma vez na polis porque é muito importante que vocês guardem essa informação.
são cidades autônomas, independentes uma da outra. Então, se elas forem entrar em guerra, elas vão entrar em guerra, porque não tem nenhuma união entre elas. Não existe, digamos assim, a figura de um grande imperador grego que controle toda a Grécia. Não, cada cidade cuida de si mesma, ok? Essa é a principal característica sobre a Grécia. Se você está se perguntando o que é uma polis, essa aqui é uma representação bem clássica do que é a polis, ok? É uma cidade, geralmente uma cidade pequena, protegida por muralhas. Você tem ali duas partes dentro dessa cidade, que é a parte alta, que a gente chama de Acrópole, e a gente tem a parte baixa. Geralmente na parte alta, a Acrópole, é onde estão os templos religiosos, é onde estão os centros de comércio, onde as pessoas costumam se reunir para debater sobre a política da cidade. Enquanto que na parte baixa você tem ali os pequenos comércios, algumas casas, ok? Agora é importante a gente notar também o lado de fora da polis, o lado de fora dos muros, que é onde de fato vivia a maioria das pessoas, porque as pessoas elas vivem no campo, a grande parte delas, elas vivem trabalhando na terra, ok? A cidade, a polis, ela na prática ela se torna um ponto de encontro, um centro comercial, um lugar onde eram feitos os rituais religiosos, os festivais. Então não é um lugar onde as pessoas geralmente moravam, e sim um lugar em que elas frequentavam, porque elas moravam mesmo no campo, nas zonas rurais, ok? Pega essa imagem, olha, fixa a imagem e agora compara com essa daqui. Isso aqui, pessoal, é o que sobrou hoje de uma acrópole, ok? Essa imagem é uma imagem atual da Acrópole de Atenas. Já falamos de Atenas, vamos falar mais sobre ela lá na frente, mas vejam que a cidade de Atenas ela está em volta, certo? Mas nesse ponto mais alto a gente tem a chamada Acrópole, ok? São as ruínas dessa antiga Acrópole ateniense. Vejam que lá no centro dessa Acrópole a gente tem um templo religioso, um templo dedicado à deusa Atena, chamado Partenon, ok? Era um grande templo, um dos templos mais famosos, um dos mais ricos da Grécia Antiga, ok? Está lá até hoje. Está um pouquinho destruído, mas está lá ainda, tá bem? Olha, eu vou voltar nesse mapa só para vocês verem aonde ficam as cidades-estado. Agora, antes a gente tinha reparado na questão das ilhas, na geografia. Agora eu quero que vocês reparem, não sei se vocês conseguem enxergar, mas cada um desses nomezinhos constitui uma polis. Só para poder mostrar para vocês que a polis ela é numerosa, ok? A gente não tem só Atenas e Esparta, como muitas vezes a gente está acostumado a falar só das duas, a gente acha que só tem as duas, e não é verdade, tá bem? Olha só, cada um desses nomes é uma polis, tá? Então tem aqui, por exemplo, Olímpia, Corinto, Micenas, Tebas, Eretréia e por aí vai. Aqui está Atenas e aqui está Esparta, tá bem? Mas vejam que não são só elas duas, a gente tem outras cidades-estado também, ou você pode chamar de polis. Bom, outras características sobre a Grécia que a gente precisa conhecer. Se a gente pudesse olhar de novo aquela imagem das montanhas lá na Grécia, a gente ia ver que não é um lugar muito fácil de plantar. A agricultura na Grécia Antiga era bastante difícil, ao contrário do que a gente viu, por exemplo, lá no Egito, quando você tinha o rio Nilo com as suas terras férteis e por aí vai. A Grécia Antiga ela não tem essa facilidade toda. Então a gente tem, na verdade, poucas terras férteis dentro da Grécia. Isso significa, sabe aquela frase que diz que quem em terra de cego quem tem olho é rei? É mais ou menos o que vai acontecer na Grécia. Se você tem poucas terras, o cara que tem a sorte de ter um pouco dessa terra, esse cara vai ser o maioral. Ele é o mais poderoso naquele lugar, porque ele tem esse privilégio de ter terras. Então, quem é a elite dessa sociedade grega? Geralmente
Essa elite são o que nós chamamos aí de latifundiários, ou seja, aqueles que eram proprietários das poucas terras que haviam na Grécia Antiga, ok? A questão da escassez de terra também gera uma outra consequência. Qual que é? Cara, se eu não tenho terras o suficiente para produzir o que eu preciso, eu vou ter que buscar uma alternativa, que a alternativa vai ser essa, o comércio, ok? Então, já que eu não consigo produzir na minha terra o que eu preciso, eu vou ter que comprar de outros lugares esses produtos. Então, a partir disso, nós temos na Grécia o desenvolvimento do comércio. Então, os gregos, no geral, a gente vai ver que, mais especificamente os atenienses, eles eram grandes comerciantes e esse comércio ele era feito pelo mar. Então, graças ao comércio, esses gregos eles também se tornam grandes navegadores. Toda aquela região do mar Mediterrâneo que eu havia mostrado para vocês, ela vai ser muito bem explorada pelos navios gregos, ok? E isso se dá principalmente graças ao comércio. Bom, é importante a gente conhecer como é que funciona a história da Grécia, tá? A história da Grécia é longa, a gente tem aí milhares de anos de civilização grega, tá? Mas a gente não vai conseguir, obviamente, falar sobre toda essa história nesses minutos que a gente tem aqui, tá? Mas é importante que vocês conheçam pelo menos os nomes, os períodos que a gente divide aí a história da Grécia, tá? Então a gente tem o primeiro período que a gente chama de período pré-homérico, ou você pode chamar de período creto-micênico. Eu sei que o nome é complicado, mas vocês não precisam decorar isso, tá? Basta saber que existe. Depois disso a gente tem o chamado período homérico. Depois do período homérico a gente vai ter o período arcaico, período clássico e por fim o período helenístico, tá? Como o nosso tempo aqui é muito curto, pessoal, eu não vou poder falar muito sobre esses dois primeiros períodos, tá? A gente não vai entrar nos detalhes. Eu quero mesmo falar um pouco mais com vocês sobre os três últimos períodos, o período arcaico, o clássico e o helenístico, tá? Por que a gente vai começar a falar do período arcaico? Porque é no período arcaico que surgem as polis, ok? Então, as cidades-estado, como a gente conhece, como a gente acabou aqui de definir, elas na verdade elas só começam a existir mesmo a partir do período arcaico, ok? Quando é que a gente começa a falar de Atenas? Quando é que a gente começa a falar de Esparta? No período arcaico, tá bem? Então é aí que a gente vai começar a falar agora. Depois a gente vai falar mais sobre o período clássico. Por que o período clássico? Porque aí é o auge da polis, tá? É o momento em que essas cidades elas estão mais desenvolvidas. A exemplo de Atenas. Atenas vai ser a principal cidade da Grécia, a mais rica, a mais importante. E em que momento que isso acontece? É justamente no período clássico. É também no período clássico que ocorrem as principais guerras na Grécia Antiga. A gente também vai falar um pouquinho sobre essas guerras, são duas, ok? Eu sei que quando a gente fala de guerra vocês gostam mais. E depois a gente vai falar sobre o período helenístico, que é o momento onde essas cidades-estado elas já se encontram em declínio, ok? Já é um momento de crise da polis. Então, pessoal, a gente vai parar um pouquinho por aqui, ok? Eu quero que vocês fixem essas características gerais que nós falamos da Grécia, porque no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai começar a entrar em detalhes sobre as duas principais cidades que nós já mencionamos. A gente vai começar a falar na próxima aula, então, sobre Atenas, ok? Um abraço, se cuidem!